Arro, aqui Selene Dieckert, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. O nosso vídeo da série sobre os deuses e deusas de hoje será sobre Durga. Durga, literalmente a inacessível, a invencível, também conhecida como Ma Durga ou Ma Durga, Mãe Durga, a verdadeira fonte e representação de energia feminina de poder, é no hinduísmo uma forma de Devi, a deusa suprema, adorada como um aspecto principal da deusa mãe. Ela é associada à proteção, à força, à maternidade, à destruição e às guerras. Durga é bastante popular e reverenciada. Originária das culturas tribais e associada a áreas periféricas, sua função mitológica básica é combater os demônios que desafiam a estabilidade do cosmos. Durga é amplamente adorada pelos seguidores da seita centrada na deusa, o Shaktismo, e tem importância em outras denominações como o Shaivismo e Vaishnavismo. Durga é vista como uma figura maternal e muitas vezes retratada como uma bela mulher montada em um leão ou um tigre, e muitas vezes derrotando demônios. Ela é uma deusa guerreira, retratada para expressar suas habilidades marciais. Durga é descrita como um aspecto guerreiro da Devi Parvati, com 8 braços, mas em alguns contos Durga possui 8 mãos, 10, 12 ou até mais. Algumas de suas imagens chegam a ter até 20 braços e 3 olhos. Cada uma das mãos segura uma arma ou assume mudras, que são gestos simbólicos com as mãos. Cada deus deu a sua arma mais poderosa para Durga. Shiva deu seu tridente, Vishnu deu um chakra, Indra deu um raio, Brahma deu um camandal, Vishnu deu Gada. Enfim, a gente vai falar mais sobre essas armas lá na parte de símbolos aqui do vídeo, tá? Todas elas são consideradas simbólicas pelos hindus Shaktas, representando autodisciplina, serviço, altruísta às outras pessoas, autoexame, oração, devoção, lembrando-se de seus mantras, alegria e meditação. Sendo chamada apenas de deusa ou Devi, Durga é uma energia feminina tão grande e poderosa que assume diversas faces e formas e ainda possui muitos nomes, são 108 na verdade. Durante os dias do festival Durga Puja, os seus devotos rezam para esses 108 nomes. Durga é representada de 64 formas diferentes, cada uma com seu nome. A própria Durga é vista como o eu interior e a mãe divina de toda a criação. O Himalaia presenteou-lhe com um feroz leão dourado. Durga monta um tigre ou um leão, a gente já falou isso aqui, né? A gente também vai falar sobre esse simbolismo mais pra frente. Ela foi reverenciada por guerreiros abençoando as suas novas armas. A iconografia de Durga tem sido flexível nas tradições hindus, onde, por exemplo, alguns intelectuais colocam uma caneta ou outro instrumento de escrita em sua mão, pois consideram seu estilete como uma arma. Essa forma da deusa é a encarnação do feminino e da energia criativa, ou Shakti. Já tem vídeo sobre Shakti aqui no canal, tá? Na série sobre os deuses e deusas. A grande deusa Durga é dita ser requintadamente bela. Seu ícone a mostra em ação, mas seu rosto é calmo e sereno. Nas artes hindus, esse atributo tranquilo do rosto de Durga é tradicionalmente derivado da crença de que ela é protetora e violenta não por causa do seu ódio, egoísmo ou por se satisfazer na violência, mas porque ela age por necessidade, por amor ao bem, para a libertação daqueles que dependem dela, e é uma marca do início da jornada da alma para a liberdade criativa essa ação. A imagem de Durga é extremamente brilhante, ou Devi, com 3 olhos como lótus.
Ela possui cabelos exuberantes com formosos anéis, simbolizando sua força livre, uma pele vermelha dourada brilhante e um quarto crescente em sua testa. Durga usa um brilhante traje azul marinho que emite raios e é bordado com pedras. Seus ornamentos são lindamente esculpidos em ouro, cravejados de pérolas e pedras preciosas. Ela é frequentemente mostrada no meio de sua guerra com Mahishasura, o demônio búfalo, no momento em que ela mata vitoriosamente essa força demoníaca. Embora ícones antropomórficos dela, como aqueles que a mostram montando um leão e segurando armas, sejam comuns, as tradições hindus usam formas anicônicas e desenhos geométricos ou yantras para lembrar e reverenciar o que Durga simboliza. Descobertas arqueológicas sugerem que essas características iconográficas de Durga se tornaram comuns em toda a Índia por volta do século IV. A iconografia de Durga em alguns templos aparece como parte de Mahavidyas ou Saptamatras, que são 7 mães consideradas formas de Durga. Seus ícones nos principais templos hindus, como em Varanasi, incluem obras de arte em relevo que mostram cenas do Devi Mahatmya. A palavra Shakti significa força sagrada feminina, e Durga reflete o aspecto guerreiro da deusa, encarnando um papel tradicionalmente masculino. A palavra Durga significa literalmente intransponível, invencível, inatacável. Está relacionada com a palavra Durg, Durga sem a letra A, que significa fortaleza, algo difícil de derrotar ou passar. De acordo com Monier Williams, Durga é derivado das raízes dur, ou difícil, e gan, ou passar. De acordo com Alain Daniello, Durga significa além da derrota. Seu nome é uma metáfora apropriada para a natureza protetora e militante dessa divindade. Durga às vezes é chamada de Durgatinashini, que se traduz literalmente como aquela que elimina sofrimentos. A palavra Durga e termos relacionados aparecem na literatura védica, como nos hinos Rigveda e Atharvaveda. Uma divindade chamada Durga aparece no Taittiriya Aranyaka. Enquanto a literatura védica usa a palavra Durga, a descrição nela carece dos detalhes lendários sobre ela que são encontrados na literatura hindu posterior. Outros significados podem incluir aquela que não pode ser acessada facilmente, a deusa invencível. Um famoso shloka afirma a definição e origem do termo Durga. Durgi Durgati Nashini, que significa que Durga é aquela que destrói toda angústia ou aquela que elimina o sofrimento. Durga é considerada pelos hindus como a mãe natural de Ganesha, Kartikeya, Sarasvati e Lakshmi. Ela é considerada a esposa de Shiva, a deusa Parvati, como caçadora de demônios. Bem, já tem vídeo aqui no canal sobre Ganesha, sobre Shiva e sobre Lakshmi. Então, se você quiser conhecer também sobre essas divindades, dá uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas. A reverência por Devi, a natureza feminina do deus, aparece pela primeira vez na 10ª mandala do Rigveda, uma das escrituras do hinduísmo. Esse hino também é chamado de hino Devi Suktam, abreviado, e eu vou deixar esse hino para o final do vídeo lá na seção oração que eu sempre trago aqui no canal, nos vídeos dessa série que vocês já conhecem. Evidências de imagens semelhantes a Durga provavelmente podem ser rastreadas até a civilização do Vale do Indo. De acordo com Ashko Parpola, um selo cilíndrico de Kalibangan mostra uma deusa da guerra semelhante a Durga associada ao tigre. O historiador Ramaprasad Chanda afirmou em 1916 que Durga evoluiu ao longo do tempo no subcontinente indiano. Uma forma primitiva de Durga, segundo Chanda, foi o resultado do sincretismo de uma deusa da montanha adorada pelos habitantes do Himalaia e dos Vindhyas, uma divindade dos Abiras conceituada como uma deusa da guerra.
Nos textos Virata Parvan, Stuti e Vaishnava, a deusa é chamada de Mahamaya ou Yoganidra de Vishnu. Isso aponta ainda mais para suas origens Abira ou Gopa. Durga, então, se transformou em Kali como a personificação do tempo que tudo destrói, enquanto aspectos nela emergiram como energia primordial, ou Adya Shakti, integrada ao conceito de samsara, ou ciclo de renascimentos, e essa ideia foi construída sobre os fundamentos da religião, mitologia e filosofia védicas. A gente sabe que para criar algo, o que está ultrapassado precisa ser destruído, né? Existe um total de 9 avatares da deusa Durga no hinduísmo. A gente também vai falar sobre esses avatares mais para frente aqui, tá? Evidências epigráficas indicam que, independentemente de suas origens, Durga é uma deusa antiga. As inscrições do século VI, no início da escrita Siddhamatrika, como na caverna da colina Nagarjuna, durante a era Maukari, já mencionam a lenda de sua vitória sobre Mahishasura, que é o demônio híbrido com búfalo. O feminino deixa de ser visto como sendo a parte fraca da humanidade. Durga mostra que o feminino é a força protetora que irradia amor e, antagonicamente, cólera quando é preciso. A lenda de Durga gira em torno do combate ao mal e às forças demoníacas que ameaçam a paz, a prosperidade e o Dharma, representando o poder do bem sobre o mal. Acredita-se que Durga desencadeia sua ira divina contra os ímpios para a libertação dos oprimidos e envolve a destruição para capacitar a criação. De acordo com a narrativa do Devi Mahatmya do Markandeya Purana, a forma de Durga foi criada como uma deusa guerreira para combater um demônio. A lenda mais popular associada à deusa é a morte de Mahishasura. Mahishasura era um demônio meio búfalo que fazia severas penitências para agradar a Brahma, o Criador. Já tem vídeo sobre Brahma aqui no canal, tá? O pai do demônio, Ramba, o rei dos demônios, se apaixonou por um búfalo e Mahishasur, o demônio Mahish, nasceu dessa união. Ele é, portanto, capaz de mudar de forma de humano a búfalo de acordo com sua vontade. Mahish significa búfalo. Através de intensa oração para Brahma, Mahishasura tinha a vantagem que ele não poderia ser derrotado por qualquer homem ou deus. Depois de vários anos, Brahma, satisfeito com sua devoção, apareceu diante dele. O demônio abriu os olhos e pediu ao deus a imortalidade. Brahma recusou, afirmando que todos devem morrer um dia. Mahishasura então pensou um pouco e pediu uma bênção de que apenas uma mulher poderia matá-lo. Brahma concedeu a bênção e desapareceu. Mahishasura começou então a torturar pessoas inocentes e desencadeou um reinado de terror sobre a terra, céu e mundos inferiores. Ele captou Svarga e não teve nenhum tipo de medo, porque ele pensava que as mulheres seriam muito impotentes e fracas para poder matá-lo. Os devas ficaram preocupados e foram para Trimurti. A Trimurti vocês já sabem, né? Formada por Brahma, Vishnu e Shiva. Já tem vídeo sobre esses 3 deuses aqui no canal. Uma vez que só uma mulher poderia matá-lo, a Santíssima Trindade masculina desceu até o rio Ganges e rezaram o mantra Om Namo Devaye, implorando a grande deusa Devi para salvar seu domínio da ruína. Os Trimurti, os membros da Trimurti, combinaram seu poder e deram à forma física a soma de sua energia divina, Adi Shakti, uma mulher guerreira com muitos braços. Durga já nasceu adulta das bocas flamejantes de Brahma, Vishnu e Shiva. Himavan, a personificação do Himalaia, presenteou um leão como sua para montaria de Durga. Durga, em seu leão, apareceu diante de Mahishasura, onde o demônio assumiu diferentes formas e atacou a deusa. A cada vez, Durga destruía suas formas. Do sangue que jorrava a cada ferimento que Mahishasura recebia durante a batalha, nasciam novos demônios. Durga estava cheia de ódio, e de sua sobrancelha surgiu Kali, e esta vence o demônio ao sorver o sangue que brotava de suas feridas. Já tem vídeo sobre Kali aqui no canal também, tá legal, gente?
Por fim, Durga matou Mahishasura com seu tridente quando ele estava se transformando em um demônio búfalo. A criação de Durga e de Kali tem elementos comuns. Ambas surgem da agressividade e com a finalidade de lutar e subjugar um demônio que se mostrava até então invencível. Durga introduz na luta aspectos de sedução e encantamento. Kali acrescenta a capacidade de abrir-se para a ferida do outro, para a essência, representada pelo sangue, e assim ultrapassa a simples polarização e exclusão do inimigo ao incorporá-lo em si própria por sua absorção. Obras de arte representando a cena Durga matando o demônio búfalo Mahishasura, de Devi Mahatmya, são encontradas em toda a Índia, Nepal e sudeste da Ásia. No fim do 8º e início do 9º dia de lua, Chanda e Munda vieram lutar contra a deusa. Ela ficou azul de raiva e a deusa Chamunda saltou para fora do seu terceiro olho. Essa forma é uma das mais poderosas, com 3 olhos vermelhos preenchidos de sangue, língua e pele escura. Ela finalmente matou os demônios gêmeos com sua espada. Essa forma da divina deusa é adorada durante o Sandikshan, do festival Durga Puja, como Sandi ou Chandi Puja. Finalmente, no 10º dia da lua, a deusa Durga matou Mahishasura com seu tridente. Esses acontecimentos é celebrado durante o festival Durga Puja, que marca a vitória de Durga sobre Mahishasura. Durga é adorada em templos hindus na Índia e no Nepal por Shakta hindus. Na tradição Shakta do hinduísmo, muitas das histórias sobre obstáculos e batalhas foram consideradas metáforas para o divino e demoníaco dentro de cada ser humano, sendo a libertação o estado de autocompreensão pelo qual uma natureza virtuosa e uma sociedade emergindo vitoriosas sobre os viciosos. Os templos de Durga, sua adoração e festivais são particularmente populares nas partes leste e nordeste do subcontinente indiano, durante Durga Puja, Dashen e Navaratri, que é realizado no final de setembro ou início de outubro, dependendo de quando cai a data no calendário lunisolar hindu. De acordo com o Markandeya Purana, Durga Puja pode ser realizado durante 9 dias ou durante 4 dias, os últimos 4 em sequência. Os 9 dias do Durga Puja são o maior festival atual de Bengal, comemorado também com grande fervor na outra extremidade da Índia, Gujarat, e em partes da Índia Oriental, sendo também comemorada sob várias formas em todo o universo hindu. O Durga Puja de 4 dias é um grande festival anual de Bengala ou Bengal, Odisha, Assam, Jharkhand e Bihar. Ele é programado de acordo com o calendário lunisolar hindu no mês de Ashvina e normalmente cai em setembro ou outubro. Uma vez que é comemorado durante Sharad, literalmente a estação das ervas daninhas, é chamado de Sharadiya Durga Puja ou Akal Bodan, para diferenciá-lo daquele celebrado originalmente na primavera. O festival é celebrado pelas comunidades fazendo imagens coloridas especiais de Durga com barro, recitações do texto Devi Mahatmya, orações e folia durante 9 dias, e após o que é levado em procissão, com canto e dança, e então imersa em água. O dia da vitória de Durga é celebrado como Vijayadashami, ou Bijoya em Bengali, Dashen em nepalês, ou Dussehra em hindi. Essas palavras significam literalmente a vitória no 10º dia. Esse festival é uma tradição antiga do hinduísmo, embora não esteja claro como e em que século o festival começou. Os manuscritos sobreviventes do século XIV fornecem diretrizes para o Puja de Durga, enquanto os registros históricos sugerem que a realeza e as famílias ricas patrocinavam as principais festividades públicas do Puja de Durga desde pelo menos o século XVI. O texto jainista do século XI ou XII, Yasatilaka de Somadeva, menciona um festival e datas anuais dedicadas a uma deusa guerreira, celebrada pelo rei e suas forças armadas, e a descrição espelha os atributos de um Durga Puja.
A proeminência de Durga Puja aumentou durante o Raj britânico em Bengala. Depois que os reformistas hindus identificaram Durga com a Índia, ela se tornou um ícone para o movimento de independência desse país. Durga, como a deusa-mãe, é a inspiração por trás da canção Mandivataram, escrita por Bankim Chandra Chatterjee, durante o movimento de independência da Índia, posteriormente a canção nacional oficial da Índia. Durga está presente no nacionalismo indiano, onde Bharat Mata, ou seja, a mãe índia, é vista como uma forma de Durga. Isso é completamente secular e está de acordo com a antiga ideologia de Durga como mãe protetora dos povos da Índia. Ela está presente na cultura pop e em filmes de grande sucesso de Bollywood, como Jai Santoshi Maa. O exército indiano usa frases hindus como Durga Mata Ki Jai e Kali Mata Ki Jai. Diz-se que qualquer mulher que assume uma causa para lutar pelo bem e pela justiça tem o espírito de Durga nela. A cidade de Calcutá é famosa pelo Durga Puja. O período efetivo do culto, no entanto, pode ser considerado os 9 dias que precedem o dia da vitória de Durga, seguido do último dia, chamado Vijayadashami, no norte da Índia, ou de 5 dias em Bengala, do 6º ao 7º dia da quinzena lunar. Os 9 aspectos de Durga, conhecido como Navadurga, são meditados um a um durante os 9 dias, um por dia, durante essa festa por seus devotos Shakti. No norte da Índia, o 10º dia significa a vitória de Rama na sua luta contra o demônio Ravana e é celebrado como Dussehra, ou gigantescas efígies de palha de Ravana são queimados em espaços abertos, por exemplo, os campos de Ram Lila, em Delhi, assistidos por milhares de famílias e crianças pequenas. Em Gujarat é comemorado como o último dia de Navaratri, durante o qual a dança Garba é realizada para comemorar a vigorosa vitória de Durga sobre o demônio Mahishasura. No Nepal, o festival dedicado a Durga é chamado Dashain, às vezes escrito como Dasain, que significa literalmente os 10. Dashain é o feriado nacional mais longo no Nepal e é um feriado público em Sikkim e no Butão. Durante o Dashain, Durga é adorada em 10 formas: Shailaputri, Brahmacharini, Chandraganta, Kushmanda, Skandamata, Katyayani, Kalahatri, Mahagauri e Mahakali Durga, com um formulário para cada dia no Nepal. A festa inclui o sacrifício de animais e, em algumas comunidades, além da compra de roupas novas e entregas de presentes. Tradicionalmente, o festival é celebrado em 15 dias. Os primeiros 9 dias são gastos pelos fiéis lembrando Durga e suas ideias. O 10º dia marca a vitória dessa deusa sobre Mahishasura e os últimos 5 dias celebram a vitória do bem sobre o mal. Durante os primeiros 9 dias, 9 aspectos de Durga, conhecidos como Navadurga, são meditados um por um durante o festival pelos hindus devotos. Durga é ocasionalmente adorada como uma deusa celibatária, mas tradições do Shaktismo incluem a adoração de Shiva junto com ela, que a consideram consorte desse deus. Além disso, ela é considerada, mãe de Ganesha, Lakshmi, Sarasvati e Kartikeya, então não pega muito essa história do celibatário, Alguns Shaktas adoram o simbolismo e a presença de Durga como mãe natureza. No sul da Índia, especialmente em Andhra Pradesh, Dussehra Navaratri também é celebrado e a deusa se veste a cada dia como uma Devi diferente, todas consideradas equivalentes, mas outro aspecto de Durga. Em Bangladesh, o Charadiya Durga Puja, de 4 dias, é o festival religioso mais importante para os hindus e celebrado em todo o país, sendo Vijayadashami um feriado nacional. No Sri Lanka, Durga, na forma de Vaishnavi, portando, o simbolismo iconográfico de Vishnu, é celebrado. Essa tradição foi continuada pela diáspora do Sri Lanka. De acordo com estudiosos,
Ao longo de sua história, as tradições tântricas budistas adotaram várias divindades hindus. As tradições tântricas no budismo incluíram Durga e desenvolveram ainda mais a ideia. No budismo japonês, ela aparece como Butsumo, às vezes chamada de Kochi Sri. No Tibete, a deusa Palden Lyamo é semelhante à protetora feroz Durga. Acredita-se que vários aspectos de Tara tenham se originado como uma forma da deusa Durga, incluindo sua feroz forma de guardiã. A Sacia, mata, encontrada nos principais templos jainistas da era medieval, espelha Durga, e ela foi identificada por estudiosos do jainismo como sendo a mesma ou compartilhando uma linhagem comum mais antiga. Nas cavernas de Ellora, os templos jainistas apresentam Durga com sua montaria de leão. No entanto, ela não é mostrada matando o demônio búfalo na caverna jainista, mas apresentada como uma divindade totalmente pacífica. Durga é exaltada como divino em Dasangantri, um texto sagrado do Sikhismo, que é tradicionalmente atribuído ao Guru Gobind Singh. De acordo com Eleanor Nesbitt, essa visão foi contestada pelos Sikhs, que consideram o Sikhismo monoteísta, que sustentam que uma forma feminina do Supremo e uma reverência pela deusa são inconfundivelmente de caráter hindu. Escavações de sítios arqueológicos na Indonésia, particularmente na ilha de Java, renderam numerosas estátuas de Durga. Estes foram datados do século VI em diante. Nas numerosas estátuas de pedra de divindades hindus do início e meados da era medieval descobertas nas ilhas indonésias, pelo menos 135 estátuas são de Durga. Em algumas partes de Java, ela é conhecida como Loro Yongrang, literalmente a donzela esbelta. No Camboja, durante a era dos reis hindus, Durga era popular e numerosas esculturas dela foram encontradas. Porém, a maioria difere da representação indiana em um detalhe. A iconografia cambojana de Durga a mostra em pé, sobre a cabeça cortada do demônio de búfalo. Estátuas de Durga foram descobertas em templos de pedra e sítios arqueológicos no Vietnã, provavelmente relacionadas à era da dinastia Champa ou Cham. A deusa Durga é adorada na sua forma pacífica como Mahagauri, a Senhora Justa. Sri Shantadurga, também conhecida como Santeri, é a patrona da deusa Goa. Ela é adorada por todos os hindus de Goa, independentemente da casta ou até mesmo por alguns cristãos em Goa. A deusa Durga é cultuada em muitos templos em Dakshina Kannada, um distrito de Karnataka. Os textos mais importantes do Shaktismo, Devi Mahatmya e Devi Bhagavata Purana, reverenciam Devi, a deusa, como a criadora primordial do universo e do Brahman, verdade e realidade última. Ela é uma das 5 divindades equivalentes em Panchayatana Puja, da tradição Smarta do hinduísmo. Outro texto importante sobre Durga é o poema Mahishasura Mardini Stotram, que é a oração à deusa que matou Mahishasura, escrita por Sri Shankara Bhagavatpadacharya. É importante concluir que os textos védicos concluíram que apenas Durga é a faceta suprema e absoluta de Brahman, conforme declarado no Devi Atharvashirsha. Ela, abre aspas, ela que é conhecida pelo nome de Durga é o ser superior a quem ninguém existe, fecha aspas. Portanto, apenas Durga é considerada a divindade suprema dos Vedas no Shaktismo. A palavra também é encontrada em antigos textos sânscritos pós-védicos, como no Mahabharata e no Ramayana. Estes usos estão em contextos diferentes. Por exemplo, Durga é o nome de um Asura que se tornou invencível para os deuses, e Durga é a deusa que intervém e mata Durga. Durga e seus derivados são encontrados no Ashtadhyayani por Panini, o antigo gramático sânscrito,
e no comentário de Nirukta por Yaska. Durga, como uma deusa matadora de demônios, provavelmente estava bem estabelecida na época em que o clássico texto hindu chamado Devi Mahatmya foi composto, que os estudiosos estimam entre os anos de 400 e 600. O Devi Mahatmya e outras mitologias descrevem a natureza das forças demoníacas simbolizadas por Mahishasura como mudança de forma e adaptação na natureza, forma e estratégia para criar dificuldades e alcançar seus fins malignos, enquanto Durga calmamente entende e combate o mal para atingir seus objetivos solenes. Durga, em suas várias formas, aparece como uma divindade independente no período épico da Índia Antiga, ou seja, os séculos em torno do início da Era Comum. Ela aparece em Harivansa, na forma de elogio de Vishnu, e na oração de Pradyumna. Vários Puranas do início ao final do primeiro milênio dedicam capítulos de mitologias inconsistentes associadas a Durga. Destes, o Markandeya Purana e o Devi Bhagavata Purana são os textos mais significativos sobre ela. O Devi Upanishad e outros Shakta Upanishads, em sua maioria datados de terem sido compostos no século IX ou após, apresentam as especulações filosóficas e místicas relacionadas a Durga como Devi e outros epítetos, identificando-a como sendo a mesma Brahman e Atman, eu, alma. No Narada Purana, Durga é associada como uma forma de Lakshmi. Segundo a tradição Vaishnava, Durga está entre os vários epítetos e avatares de Yogamaya, a personificação do poder ilusório de Vishnu. Vishnu oferece a Durga a tarefa de transferir o sétimo filho de Devaki para o ventre de Rohini, bem como nascer na terra como a filha pequena de Yashoda e Nanda, para que ela possa ser trocada por Krishna. Quando Kamsa tentou matá-la, ela manifestou sua verdadeira forma de uma deusa de 18 braços, usando uma guirlanda de limões. A deusa anunciou que o assassino de Kamsa já havia nascido antes de desaparecer. Durga é frequentemente conceituada nesse papel como uma irmã de Vishnu. No Vaishnavismo, Durga e sua montaria de leão é considerado um dos 3 aspectos ou formas da deusa Lakshmi. Durga aparece na mitologia hindu em inúmeras formas e nomes, mas no final das contas, todos esses são diferentes aspectos e manifestações de uma deusa. Ela é imaginada como aterrorizante e destrutiva quando precisa ser, mas benevolente e carinhosa em outros momentos, quando também precisa ser dessa forma. Durga tem seguidores significativos em toda a Índia, Bangladesh, Nepal e muitos outros países. Ela é adorada principalmente após as colheitas da primavera e do outono, especialmente durante os festivais de Durga Puja, Durga Ashtami, Vijayadashami, Deepavali, e Navaratri. Os templos notáveis de Durga na Índia são Matri Mandir, na cidade de Auroville, perto de Pondicherry, em Tamil Nadu, Templo Ambika Mata, na aldeia de Jagat, próximo a Monte Abu, no Rajastão, Bhairabi Devalaya, em Tezpur, em Assam, o Templo Kalighat, em Kolkata, Templo Kamakya, em Guwahati, em Assam, o Templo Kanaka Durga, em Vijayawada, em Andhra Pradesh, o Templo Shanta Durga, em Goa, o Templo Shila Devi, em Amber, em Jaipur, no Rajastão. É importante a gente lembrar que dentro da tradição, a mulher indiana é vista como importante como membro da família, né? Como uma irmã, filha, mãe de homens ou como esposa. Se ela ficasse viúva, ela seria cuidada pela família do marido. Dependendo da situação, caberia ao cunhado dar a ela um filho. Ou então ela seria devolvida à família original, mas jamais se tornaria dona de si mesma. Mesmo na atualidade, a opressão e a submissão da mulher constituem um problema que precisa ser ultrapassado. Acredita-se que até mesmo
é que houveram épocas em que as meninas eram mortas ao nascer, sobretudo as de famílias muito pobres, porque elas viriam ser uma fonte de sofrimento para sua família, a qual teria dificuldade de prover a ela um casamento digno e, portanto, uma vida feliz. Uma das interpretações do símbolo do demônio é que ele significa tudo aquilo com que os deuses não sabem lidar, que não conseguem ultrapassar, ou seja, sua sombra. Nesse contexto, numa sociedade na qual o homem ocupa o lugar do poder, da liberdade, independência, iniciativa, autonomia, e na qual uma mulher, ainda que possam haver variações de casta para casta, fica restrita a atividades intramuros ou, de qualquer modo, dependente do homem. É plausível supor, então, que muito dessa sombra venha recair na mulher, em seus atributos ou nos papéis tradicionalmente a ela relegados. A distância geográfica não nos afasta muito desse problema cultural da Índia no que tange às desigualdades entre homens e mulheres. O fato de que a cultura ocidental associa a mulher a uma maior abertura para o mundo subjetivo, para o irracional, o mistério e o espontâneo, o corpo e até mesmo para o inconsciente, fez com que muitas vezes o demônio fosse comparado a mulheres e lhe fosse atribuída a capacidade de enfeitiçar, de dominar subrepticiamente, de seduzir. Banidas pela luz, pela perspectiva patriarcal defensiva que considera inimigo o diferente, muitas mulheres foram consideradas bruxas e terminaram a vida nas fogueiras da Inquisição. Colocadas à margem do que foi oficialmente tido como bom, valoroso, importante, eficiente e certo, as mulheres foram unidas ao demônio na projeção do bode expiatório que recaiu sobre nós. Mas lembrem-se que a sombra não pode ser extinta na marra, à força. Quando o homem tenta lutar patriarcalmente com seu potencial não desenvolvido e fixado em sua sombra, muitas vezes projetada na mulher ou no demônio, ele está fadado à derrota. Nesse caso, a figura de Durga é uma denúncia de que a sombra do homem repressor é presa fácil da sedução, da vingança traiçoeira e da agressividade milenar reprimida da mulher. A repressão da mulher pela cultura a transforma em um poderoso inimigo em qualquer momento de ajuste de contas. Durga representa também os excluídos, os que vivem à margem, os que não têm lugar no mundo civilizado. Ela é a força da massa oprimida, os recursos dos despossuídos, das minorias, dos não inseridos no status quo, dos artistas, das pessoas criativas e revolucionárias. Durga protege os marginais, os enjeitados, os renegados, aqueles que não têm nada ou ninguém por eles. Nesse contexto, é a grande mãe, generosa, capaz de acolher e abrigar o desespero de seus filhos. A ira de Durga pode ser compreendida como resultado da exclusão da mulher, da retirada de seu lugar como ser independente e autônomo, com direito a se expressar a ser ela própria, impedida de lutar com forças terríveis, agressivas, destrutivas, mas que fazem parte de sua natureza, tanto quanto a habilidade de proteger e cuidar, ou ainda pode ser compreendida como a destruição de tudo que é ilusão, tudo que é ilusório, que é aparente. Durga também é o desejo, a alegria e o prazer, sentimentos resultantes do encontro com o nosso centro, da vivência, da plenitude, da totalidade, da consciência, da onipresença do arquétipo central. Ela pode ser vista como uma expressão tão ampla do todo que se manifesta em diferentes âmbitos da vida. É associada a colheitas, à terra que produz em seu aspecto matriarcal, à luta e ao campo de batalha, com vistas a manter a ordem no cosmos como seu aspecto patriarcal. Ao ser capaz de associar os opostos e lidar com eles dialeticamente, representa o padrão de alteridade e ao mesmo tempo zela pela ordem cósmica, pelo todo, o arquétipo de totalidade. Ao conjugar em um único símbolo todos esses padrões arquetípicos da consciência, Durga aponta para uma consciência que reúne os opostos, capaz de perceber que tudo é a manifestação da unidade e que o uno está em tudo. Durga foi criada devido à necessidade de renovação do cosmos, sendo então uma divindade muito forte para nos ajudar a resolver qualquer situação que esteja estagnada em nossas vidas,
trazendo também novos elementos para ela. Durga é considerada a rainha das batalhas. Ela luta contra demônios masculinos e sempre os vence, mas combate somente com o auxílio de ajudantes femininas e nunca com o suporte de homens ou deuses. Ela traz uma forma diferente de enfrentar o demônio, introduzindo na luta um contato pessoal. Ao contrário dos deuses, o confronto é feito com suas próprias mãos, o que indica uma disponibilidade de estabelecer contato, de tocar, de lidar com o oponente dentro de um campo de maior proximidade e envolvimento. Mãe Durga ressalta do feminino sagrado seu lado protetor, a face materna que protege o mundo contra toda sorte de ameaças. Ela tem o poder de emanar força que protege e vence as guerras contra os piores demônios montada em seu tigre, ostentando sua confiança em seu próprio eu. Quanto às deusas relacionadas a Durga, temos uma deusa Manipuri chamada Pantoibi, que também é uma deusa ligada à guerra. Temos também, no budismo japonês, associada a Butsumo, às vezes chamada de Kochi Sri, do Tibete a deusa Palden Lyamo, e também acredita-se que ela tenha relação com vários aspectos da deusa Tara. Quanto aos símbolos de Durga, a gente tem o fogo, leões, tigres, vasilhas com arroz, colheres e itens amarelos em geral. Seus animais sagrados são o leão e o tigre. O tigre simboliza o poder ilimitado e, portanto, sua montaria indica que Durga possui poder ilimitado. O leão é um símbolo de tendências animalescas descontroladas, como a raiva, arrogância, egoísmo, ganância, ciúme, desejo de prejudicar os outros, entre outros. Quando ela senta em um leão, nos lembra de controlar essas qualidades para que não sejamos controlados por elas. A planta sagrada de Durga é a flor de lótus. Seu planeta é Marte, a estação do ano associada a ela é o outono. Quanto aos símbolos que ela ganhou dos deuses, o chakra que foi dado por Krishna simboliza a justiça ou o Dharma. A concha ou búzio que foi dada por Varuna simboliza a palavra Om, o mantra que indica uma conexão com o divino através do som. O arco e flecha dados por Surya representam a energia. Durga os segura na mesma mão, demonstrando seu poder sobre a energia potencial e cinética. O trovão, dado por Indra, simboliza a firmeza de espírito. O trovão pode destruir onde cai sem ser afetado, e assim deve ser o devoto de Durga, vencendo seus desafios sem perder a confiança em si próprio. A flor de lótus, dada pelo oceano, não está totalmente desabrochada na mão da deusa, simbolizando uma certeza de sucesso futuro, o acordar da consciência espiritual. A flor de lótus é uma flor que consegue nascer no meio da sujeira e representa o devoto que consegue se elevar espiritualmente em meio a adversidades. O cajado, dado por Yama, representa o conhecimento e o intelecto afiados. A lança, dada por Agni, destrói a negatividade e garante a prosperidade. O machado, que é um presente de Vishwakarma, atinge qualquer inimigo, independentemente de sua defesa. As bênçãos de Durga ajudarão quem a procura a derrotar qualquer ameaça. O tridente ou Trishula, é um presente de Shiva e é um símbolo dos 3 gunas, as 3 qualidades em um humano. Sattva, que é a força criativa, Rajas, que é a manifestação, e Tamas, que é a inércia. Os gunas representam um triângulo de forças opostas e complementares que equilibram a existência. Durga consegue dar a coragem necessária para lutar com seus males a alguém que está fora de sincronia com algumas dessas qualidades. Quanto às ofertas para Durga, você pode ofertar para ela manteiga ghee, que é um tipo de manteiga feito com leite de vaca, é uma manteiga purificada, tá? Principalmente se esse ghee tiver sido batido numa noite de lua cheia, é mais agradável ainda
para Durga. Você pode ofertar a ela ainda doces, açúcar mascavo, leite, doces de cor branca, como doce de coco, coco, água de coco, laticínios e doces feitos à base de leite, como por exemplo um doce chamado Dud Peda. A gente também pode ofertar a ela, né? Já falei, coco, água de coco, doces feitos com açúcar mascavo, frutas, especialmente bananas, mel e frutas secas, tá? As outras frutas que ela gosta bastante, que ela aprecia bastante, são as maçãs e as romãs. Quanto aos seus epítetos, bem, no hinduísmo, os principais deuses e deusas eles possuem várias encarnações. Eles podem aparecer aqui na Terra como qualquer número de outras divindades, e com Durga não seria diferente. Entre muitos de seus avatares estão Kali, Bhagavati, Bhavani, Ambika, Lalita, Gauri, Kundalini, Java e Rajesvari. Para os hindus, a deusa mãe Durga é uma divindade muito especial, capaz de aparecer em 9 formas diferentes, cada uma dotada de poderes e características únicas. Juntas, essas 9 manifestações são chamadas de Navadurga, ou as 9 Durgas. E a gente vai falar sobre elas aqui, tá? Shailaputri é a primeira manifestação de Durga, e esse nome significa filha das montanhas. Também conhecida como Sati Bhavani, Parvati ou Emavati. Ela é filha de Emavana, rei dos Himalaias. Shailaputri é considerada a mais pura personificação de Durga e a mãe da natureza. Na iconografia, ela é representada montando um touro e segurando um tridente e uma flor de lótus. O lótus representa pureza e devoção, enquanto as pontas do tridente representam passado, presente e futuro. Brahmacharini é a segunda manifestação de Durga, e este nome significa aquela que pratica a austeridade devota. Ela nos ilumina na magnífica personificação de Durga com grandes poderes e graça divina. Brahmacharini segura um rosário na mão direita, representando as orações hindus especiais recitadas em sua homenagem, e um utensílio de água na mão esquerda, simbolizando a felicidade conjugal. Os hindus acreditam que ela confere felicidade, paz, prosperidade e graça a todos os devotos que a adoram. Ela é o caminho para a emancipação, chamada moksha. A terceira manifestação de Durga é o Chandraganta, que representa paz, tranquilidade e prosperidade na vida. Seu nome é derivado do Chandra, ou meia-lua, em sua testa em forma de ganta, ou sino. Chandraganta é charmosa, tem uma pele dourada brilhante e monta um leão. Como Durga, Chandraganta tem vários membros, geralmente 10, cada um segurando uma arma e 3 olhos. Ela é onividente e sempre vigilante, pronta para combater o mal de qualquer direção. Kushmanda é a quarta manifestação de Durga e seu nome significa Criadora do Universo, pois foi ela quem trouxe luz ao cosmos escuro. Como outras manifestações de Durga, Kushmanda tem vários membros, geralmente 8 ou 10, nos quais ela segura armas, brilho, um rosário e outros objetos sagrados. O brilho é particularmente significativo porque representa a luz cintilante que ela traz ao mundo. Kushmanda monta um leão, simbolizando força e coragem diante da adversidade. A quinta manifestação de Durga é Skandamata, a mãe de Skanda ou Lorde Kartikeya, que foi escolhido pelos deuses como seu comandante-chefe na guerra contra os demônios, e possui natureza pura e divina. Skandamata está sentada em um lótus e tem 4 braços e 3 olhos. Ela segura o bebê Skanda em seu braço direito e um lótus em sua mão direita, que ela está ligeiramente levantada para cima. Com o braço esquerdo, ela concede bênçãos aos fiéis hindus e segura um segundo lótus com a mão esquerda. A sexta manifestação de Durga é Katyayani. Katyayani é uma visão assustadora, com cabelos desgrenhados e 18 braços, cada um segurando uma arma.
Nascida em um ataque de fúria e raiva divina, ela emite uma luz radiante de seu corpo, da qual a escuridão e o mal não podem se esconder. Apesar de sua aparência, os hindus acreditam que ela pode conferir uma sensação de calma e paz interior a todos que a adoram. Como Kushimanda, Katyayani monta um leão, sempre pronto para enfrentar o mal. Kalahatri é a 7ª manifestação de Durga e também é conhecida como Shubhankari. Seu nome significa aquela que faz o bem. Ela é uma divindade de aparência assustadora, com pele escura, cabelos desgrenhados, 4 braços e 3 olhos. Relâmpagos saem do colar que ela usa e chamas disparam de sua boca. Como Kali, a deusa que destrói o mal, Kalahatri tem pele negra e é adorada como protetora dos fiéis hindus, alguém a ser honrada e temida. Com sua mão esquerda ela segura um vajra, ou clava com pontas, e uma adaga que ela usa para lutar contra as forças do mal. Sua mão direita, por sua vez, acena para os fiéis, oferecendo-lhes proteção contra a escuridão e dissipando todos os medos. Mahagauri é a 8ª manifestação de Durga, e este nome significa extremamente branca, uma referência à sua beleza luminosa que irradia de seu corpo. Os hindus acreditam que ao prestar homenagem a Mahagauri, todos os pecados passados, presentes e futuros serão lavados, transmitindo uma profunda sensação de paz interior. Ela veste roupas brancas, tem 4 braços, monta um touro, que é um dos animais mais sagrados do hinduísmo. Sua mão direita está na posição de afastar o medo, sua mão inferior direita segura um tridente. Mão superior esquerda segura um damaru, que é uma espécie de tamborim pequeno, enquanto a inferior concede bênçãos a seus devotos. Siddhidatri é a 9ª manifestação e a forma final de Durga. Seu nome significa doadora de poder sobrenatural, e os hindus acreditam que ela concede bênçãos a todas as divindades e devotos da fé. Siddhidatri concede sabedoria e discernimento para aqueles que apelam para ela, e os hindus acreditam que ela pode fazer o mesmo para as divindades que a adoram também. Como algumas das outras manifestações de Durga, Siddhidatri monta um leão. Ela tem 4 membros e carrega um tridente, um disco giratório chamado Sudarsana Chakra, uma concha e um lótus. A concha, chamada Shankha, representa a longevidade, enquanto o disco giratório simboliza a alma ou a temporalidade. Bem, eu vou já passar para a oração aqui, mas antes disso eu preciso lembrar vocês, primeiro que eu não sei falar sânscrito, né? Não sei falar hindu, então todas essas palavras que eu falei muito provavelmente errado, tá? Você pode encontrar como que se escreve elas, assim como ir além nas pesquisas, nesses links que eu estou deixando aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo tem todas as fontes de pesquisa que foram feitas, tá? Vamos passar para a oração aqui então para a gente finalizar. Eu geralmente faço, né? Quando eu faço sobre os deuses hindus, eu coloco o mantra. Vou começar então pelo mantra. O mantra de Durga é Om Dum Durgaye Namaha. Significa saudações a ela que é linda para aqueles que buscam a verdade e terrível na aparência para aqueles que querem machucar os devotos da verdade. Além do mantra, eu resolvi trazer uma oração que é aquela que eu citei no começo do vídeo, que é o hino Devi Suktam abreviado. Eu sou a rainha, a coletora de tesouros, a mais atenciosa, a primeira daqueles que merecem adoração. Assim os deuses me estabeleceram em muitos lugares, com muitos lares para entrar e habitar. Somente através de mim, todos comem a comida que os alimenta. Cada homem que vê, respira, ouve a palavra falada. Eles não sabem, mas eu resido na essência do universo. Ouçam todos e cada um a verdade como eu a declaro. Eu, em verdade, anuncio e pronuncio a palavra que deuses e homens serão bem-vindos. Eu torno o homem que amo extremamente poderoso, torno-o nutrido, um sábio e alguém que conhece Brahman. Eu ergo o arco para Rudra, para que sua flecha possa atingir e matar o que odeia a devoção.
Eu desperto e ordeno a batalha para as pessoas. Criei a terra e o céu, e resido como sua controladora interna. No cume do mundo, eu trago o céu, o Pai. Minha casa está nas águas, no oceano como mãe. Daí eu permeio todas as criaturas existentes como seu ser supremo interior e as manifesto com o meu corpo. Eu criei todos os mundos à minha vontade, sem nenhum ser superior, e os permeio e habito dentro deles. A consciência eterna e infinita sou eu, é minha grandeza morando em tudo. Bem, aqui eu finalizo esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like e compartilha nas suas redes, compartilha com seus amigos, de repente a pessoa está querendo ter uma relação com Durga, teve o chamado e gostaria de ter alguns insights, né, para poder ter contato com a deusa. Se você não está inscrito no canal, eu convido vocês a se inscreverem e ativarem o sininho para receber a notificação, e deixa aqui embaixo também nos comentários se você já cultua Durga, se você tem uma relação com ela, como que é feito esse contato com ela, para ajudar a quem estiver começando também a ter esse contato com essa deusa tão linda, tá certo? Então me despeço de vocês aqui, Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.